Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia Palavra da Vida. Vamos lá. Queridos, nós vamos estudar hoje, iniciar nesse retorno aí do nosso recesso, nessa primeira aula do ano de 2021, janeiro, dia 16 de janeiro, é a primeira aula nossa no retorno. Nós vamos estudar a matéria chamada Trindade, tá? Tá na página 100 do livro de vocês. Então, a página 100, a gente vai ter aí o conteúdo da matéria Trindade. Eu peço que vocês leiam para a próxima semana, tá bom? Já que vocês receberam o livro aí ontem, hoje, vocês leiam a página 101 e 102, tá bom? Então marquem para vocês lerem para a próxima aula, página 101 e página 102. Então não deixem de ler esse conteúdo, porque vocês lendo o conteúdo, a gente já vem para a aula e aí vocês já têm na mente, já tem aí na memória um conteúdo e a gente comenta a partir dele, tá bom? Então vamos fazer isso. Sejam aí um pouco dedicados nessa questão da leitura e para a próxima aula então vocês leem esse conteúdo, a página 101 e a página 102. Então, como eu disse para vocês, queridos, nós vamos iniciar a matéria chamada de Trindade, Trindade. Prestem atenção aqui, que eu quero recomendar alguns livros, vou deixar gravado aqui para que todos possam ter acesso. Olha aqui um livretinho, minha sugestão para que vocês comprem esse livreto, tá bom? Olha, menor que a palma da minha mão, como é pequenininho, tá vendo? Então é um livretinho mesmo, um livreto que você lê em 20 minutos, meia hora talvez, tá? O que é a Trindade? Então, um dos melhores teólogos aqui, R6 Pro, um dos melhores teólogos que nós temos no mundo, tá? Então, um livretinho baratinho, depois eu faço pesquisa, mostro para vocês lá o valor, mas é coisa que dá para todo mundo comprar. Esse é um livro que eu estou recomendando, sugerindo para vocês comprarem. Esse aqui, olha aqui, amados, que coisa interessante. A Dança da Trindade. Eu vou explicar isso aqui também para vocês, tá? Outro livreto aqui, que vai falar sobre a Trindade. Então, esses dois aqui dá para vocês comprarem aí. Se não comer uma pizza no final de semana, dá para comprar os dois de uma vez e ainda sobra, viu? E esse aqui já é um pouco mais caro, para quem quer um entendimento um pouco mais profundo, tá? A Trindade, as Escrituras e a função do teólogo. Um dos melhores teólogos que nós temos no mundo também, Kevin Van Hooser, tá? Esse aqui já é um pouco mais caro, mas também não é tão caro assim não. Mas depois lá no grupo eu posto para vocês. Fica a sugestão para que vocês comprem um desses livros, ou dois, ou os três, quem puder, tá bom? Invista na biblioteca de vocês, invista no conhecimento, além do curso, que já é um investimento, mas além de ler a Bíblia, além de ler agora o nosso livro didático, também livros, a gente precisa ter esse hábito aí, tá bom, amados? Estudante, quem estuda teologia, quem faz o curso de teologia, precisa entender que deve ser também um leitor, deve ler livros, bons livros. Eles vão auxiliar os comentários, vão auxiliar na compreensão de cada matéria e da Bíblia como um todo. Então, coloquem isso em mente, façam aí um investimento, entenda como um investimento e não como um gasto, tá certo? Se você gastar lá no mês 30, 40 reais um livro, isso não é um gasto, isso é um investimento na sua vida. Então, tenha isso em mente, tudo bem? Bom, vamos lá, a gente vai então iniciar, como eu disse, a matéria chamada de Trindade, tá? A palavra Trindade não tem, na Bíblia, não se encontra esse termo, a Trindade. Ela foi criada no quarto século, tá? Ano 325, não é que foi criada ali, mas ela foi usada ali
né, por um homem chamado de Tertuliano, né, que era um presbítero, um bispo, né, naquele tempo se denominava assim, mas era a função de um pastor, né? Então ele usa, melhor dizendo, essa palavra trindade para combater um falso ensino na época, tá? Uma heresia chamada de modalismo, tá? Modalismo. Quiser fazer essas anotações aí, amados, façam para vocês guardarem aí na memória do papel, porque na mente a gente sabe que vai se dispersando, né? Então Tertuliano, no ano 325, foi o primeiro concílio mais abrangente que a igreja teve, né, na história. O primeiro concílio foi lá em Atos, capítulo de número 15. O que é um concílio? O concílio é uma reunião de líderes da igreja, tá certo? Para estarem resolvendo algumas questões doutrinárias, né? Corrigindo alguns falsos ensinos e elaborando algumas confissões de fé, que se chama, né? E aí no ano 325 houve o chamado credo, né? Credo quer dizer creio, o credo de Niceia, o credo de fé apostólica. Niceia foi a cidade onde eles se reuniram, por isso que é chamado de credo de Niceia. Essa cidade de Niceia hoje mais ou menos seria a região da Turquia, tá bom? Só para a gente ter mais ou menos a ideia do local. Lá na região da Turquia, aproximadamente ali, foi o local que antes era chamado de Niceia, cidade de Niceia, Bitínia, né? Mais ou menos aí, por aí. E aí então houve um ensino diário, tá? Era um bispo, um presbítero de Alexandria, né? Lá no Egito, no caso, e ele ensinava que Jesus não era Deus. Então olha só que coisa grave, tá? O ensino desse homem chamado Ário, né, que é chamado de ariano, né? A doutrina ariana ensinava que Jesus não era Deus. Jesus foi um ser criado por Deus. Então preste atenção nos termos, nas palavras. A matéria ela é complexa, tá certo, amados? Então qualquer dúvida eu vou falando aqui, vocês me interrompam a qualquer momento e façam o máximo de anotações aí. A gente vai estudar aquilo que a Bíblia ela não explica. A gente vai tentar refletir sobre aquilo que não é explicado na Bíblia, que é a Trindade. E o que é a Trindade? A Trindade é a doutrina que diz que Deus é manifesto em 3 pessoas, tá certo? 3 pessoas distintas. Não são 3 deuses, é um Deus, tá certo? Um Deus que se manifesta, né? Ou melhor, que é constituído de 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa e o Espírito Santo é outra pessoa. Não são as mesmas pessoas. É difícil de estar compreendendo um negócio desse, né? Porque a gente poderia falar, não, então são 3 deuses. Não, não são 3 deuses. A Bíblia ensina que Deus é um, e ao mesmo tempo que Ele é um, Ele é mais de um. Isso não é complicado, amados? É muito complicado, tá? Mas é o que a Bíblia ensina, é o que a Bíblia mostra. Isso cabe na nossa razão humana, na nossa lógica? Claro que não cabe. A gente está falando de Deus. Deus vai para além da capacidade humana de raciocínio lógico, tá bom? A gente está falando de um ser que ultrapassa tudo aquilo que nós conhecemos, tudo aquilo que nós temos capacidade de concluir, tá bom? Então, como eu disse para vocês, prestem bem atenção, a matéria ela é bem complexa, mas eu vou tentar simplificar ao máximo aqui para a gente ter mais ou menos aí uma ideia bíblica dessa doutrina. Então, como eu disse, houve lá um ensino equivocado, né? Lá para o ano 300 e pouco, e Ário, ele ensinou então, por que é chamado de modalismo? Porque ele ensinou que Deus, ele é uma pessoa só e que ele se manifesta de modos diferentes. Uma hora ele se manifesta como Filho, uma hora ele se manifesta como o Espírito e uma hora ele se manifesta como Pai. Então esse Ário, que é um ensino errado, tá? Herético, ele ensinava que
Deus ele se manifesta de modo diferente, mas ele falava que Deus é uma pessoa que ora é o Pai, ora é o Filho e ora é o Espírito Santo, tá bom? Hoje, amados, essa doutrina ela é conhecida como unicismo, é a mesma coisa, só mudou o nome aí, o termo, né? Era modalismo e agora é unicismo, tá? Então é a doutrina que ensina que Deus não é triuno, tá? Que não são três pessoas. Por exemplo, amados, olha, hoje quem é que ensina, qual é a denominação, né? Qual é o movimento religioso que ensina que Deus não é a Trindade? Vocês já ouviram falar na igreja Voz da Verdade, né? Acredito que sim. A igreja Voz da Verdade? Façam assim, ó, assim, já ouviram? Façam assim, já, isso. A gente até canta, né, as músicas, que inclusive são muito bonitas, e as letras parecem bem bíblicas, né? Mas eles creem, eles têm a doutrina, tá certo? Chamado de unicista, quer dizer, eles acreditam que Deus é uma pessoa, por isso que é chamado de unicista, tá? E isso é um ensino equivocado, herético, isso é errado, isso é muito grave, tá bom? Porque está desprezando uma doutrina essencial das Escrituras da fé cristã. Então, para eu ser um discípulo de Jesus, eu devo crer, devo acreditar que Jesus é Deus, tá bom? Crendo que Jesus é Deus, eu também creio que o Pai é Deus e que o Espírito Santo também é Deus. Nós temos, inclusive no nosso curso, a doutrina chamada de Cristologia. Então nós vamos estudar a pessoa de Cristo, a sua natureza, a sua obra e a sua missão. É uma doutrina, tá certo? Então nós vamos estudar isso. Nós temos a doutrina do Espírito Santo, chamado de pneumatologia, onde também nós estudamos a natureza do Espírito, os atributos e a manifestação do Espírito Santo, que também é Deus, tá? Nós temos outra matéria que estudamos a pessoa do Pai, chamado de teontologia, né? Os atributos e a natureza também de Deus. Então, apesar de nós termos essas matérias separadas, específicas, né, que vai estudar uma pessoa de cada vez, nós temos essa que estuda então a Trindade. A palavra triunidade significa três deidade, né? Deidade é divindade, então três divindade. Só que a palavra na Bíblia, né, para Deus, uma das palavras da Bíblia que a gente encontra para Deus é Elohim. Já ouviram essa expressão, amados? Elohim, né, que é E-L-O-H-I-M, Elohim, né? Elohim no hebraico é uma palavra hebraica que ela é traduzida por Deus. Só que, olha que coisa interessante, Elohim é a palavra, né, que ela é traduzida por Deus, só que ela tem o conceito de pluralidade, ou seja, não está falando de uma pessoa, e sim de três pessoas. Só que essas três pessoas nós chamamos de Deus. Não são deuses, é Deus. Então quem é Deus? É o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Tem símbolos, né, que foram aí elaborados para estar representando a Trindade. Alguns pensam que é um triângulo, né, porque o triângulo tem três lados, né? O triângulo, aquele com três lados iguais, né? Então cada lado, né, cada ângulo, eles são representados pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Já viram, aliás, esse símbolo? Não sei se alguém de vocês viu. Não é um dos melhores símbolos que se tem para representar a Trindade. Esse aqui seria melhor, ó. Olha aqui, amados. Ó, tá vendo? Não sei se dá para perceber, ó, mais um símbolo vermelho aqui, ó. Tá vendo, ó? Tem aqui, ó, um aqui que se entrelaça com o outro, ó, que se entrelaça com o outro, tá vendo? Se você olhar direitinho, na verdade, são três partes aqui, ó, né? E colocaram aqui ainda três pessoas, ó, como se tivesse dando as mãos em uma ciranda, tá bom? Então esse símbolo é um símbolo que é o mesmo aqui, ó, desse livro, tá vendo, ó? Que representa aí a Trindade. E por que tem
essas três pessoas, preste atenção que isso aqui é um conceito bem teórico mesmo, né? Bem teológico, mas ele vai esclarecer para nós algumas coisas bem interessantes. Por que é colocado essas três pessoas de mãos dadas e como se fosse numa ciranda? Lembra, amados, da ciranda? Que era aquela roda de dança, né? Lá no Nordeste, Norte e Nordeste, tinha bastante as cirandas, né? Que eram as danças assim onde as pessoas dançavam juntas, de mãos dadas. Não eram duas pessoas não, eram diversas pessoas. Não tinha a ciranda, né? Quem é aí de uma geração passada vai inclusive crescer, cresceu com a música Ciranda Cirandinha. Olha o que a gente aprende na teologia, ciranda cirandinha, né? Vamos todos cirandar. Vamos dar meia volta, vamos dar. Podia fazer um hino assim, né? Um louvor assim, né, irmão? O que vocês acham? Queridos, esse símbolo, né, da ciranda, ele na verdade vai representar uma realidade da Trindade, tá? Então, para a gente entender, Deus, ele sempre existiu. O Pai sempre existiu, o Filho sempre existiu e o Espírito Santo sempre existiu, desde toda a eternidade. Nenhum deles, né, teve um momento que não existia, nenhum deles. Todos eles são eternos, todos eles são Criador. O Pai é onipotente, é onisciente e é onipresente. Isso quer dizer que ele tem os atributos de Deus, tá? Então, a onipotência, ele tem todo o poder, a onisciência, ele tem todo o conhecimento e a onipresença, ele está em todos os lugares. Estou falando do Pai, tá? Esse atributo só Deus tem, ninguém, nenhum outro ser, tá certo? Em toda a criação tem. Então, só Deus, ele é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente. O diabo, por exemplo, né, que os evangélicos às vezes dão muito poder para Satanás, e ele é uma criatura de Deus, tá? Ele é um ser limitado, infinitamente inferior a Deus, né? Não tem essa ideia na Bíblia de que Deus e o diabo estão brigando não, amados, tá bom? Então a gente precisa corrigir às vezes alguns entendimentos equivocados. Na Bíblia não ensina que Deus e o diabo estão brigando, né? Como se Deus estivesse disputando com o diabo alguma coisa. Não tem como. O diabo não é páreo. Esse ser chamado de Satanás, esse anjo, né, que foi criado por Deus e se corrompeu, ele é uma criatura de Deus, então ele é infinitamente inferior a Deus, tá certo? Para nós sim tem diferença, né? Para nós o diabo é um ser superior porque ele é um espírito, né? Ele era um anjo e aí ele se corrompeu, mas ainda é um ser superior a nós em muitos aspectos, fisicamente, por exemplo, né, em conhecimento, por exemplo, em outros aspectos. Agora, para Deus não, o diabo é só mais uma criatura, onde Deus tem sobre ele autoridade, soberania, poder e manda no diabo, né? Deus, ele governa sobre tudo e sobre todos, amados, tá? A gente precisa ter esse entendimento. Então, assim, o diabo, por exemplo, né, sendo anjo, teve um tempo que ele não existia, ele foi criado. Os anjos foram criados, né? Eles não são eternos, mas Deus sim. Deus é eterno, de eternidade a eternidade, como diz o Salmo 90, versículo de número 2. Bora lá abrir a Bíblia e ler o Salmo 90? Vamos lá, amados. Ler Bíblia, folhear a Bíblia, procurar os textos bíblicos que nós temos para dar base, dar apoio para as nossas declarações, né? Porque eu vou falando e a gente às vezes pensa que a fala ela é solta. Não, ela é baseada em textos bíblicos, ou em passagens ou em doutrinas bíblicas, né? Então, Salmo 90, versículo de número 2, olha só o que está escrito. Salmo 90, versículo de número 2. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade tu és Deus. Então olha o que a Bíblia vai dizer, de eternidade para trás a eternidade para frente, tá? Porque existe uma eternidade para trás e uma eternidade para frente, a partir da criação. Então houve um tempo que não existia nada e ninguém, somente Deus, tá bom?
E aí Deus decide criar, né? A Trindade decide criar. Então eles criam os anjos, os seres celestiais. Isso está escrito em Jó, capítulo de número 38, amados. Tá bom? Então essa passagem de Jó nos dá a entender que os anjos foram criados antes da terra, antes dessa criação que chamamos de cosmo, tá? Os anjos foram criados anterior à criação que chamamos de cosmo, de universo ou de multiverso, né? Então lá no Jó 38, lá pelos versos 6, verso 7, por aí, vai dizer, né, Deus falando com Jó, ele vai dizer o seguinte: Jó, onde tu estavas, né, quando eu criei a terra, fundei, né, as suas bases, quando eu criava os filhos de Deus, né, ali o termo é bem interessante, amados. A gente está em Salmo, vamos dar uma folheada para trás, aí só um livro para trás a gente já chega nessa passagem. 38, versículo de número 7, tá? Exatamente o 7, ó. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, todos os filhos de Deus rejubilavam. Então Deus está falando aqui no texto, né, com Jó, dizendo: onde tu estavas quando eu criei a terra? E ele vai dizer, quando ele estava criando a terra, criando tudo isso que a gente conhece, os anjos de Deus, né, os filhos de Deus, o termo aqui são as estrelas da alva. Olha só, né? Eles cantavam, os filhos de Deus se alegravam. Ou seja, esse termo filho de Deus, aqui nesse texto, vai se referir aos seres angelicais, aos anjos. Tá bom, amados? Então a gente precisa entender que um dos termos na Bíblia para se referir aos anjos é filhos de Deus. Deus, ele tem 4 filhos. Ó, vou até esperar aqui para vocês anotarem. Tem 4 filhos. Tem filhos por criação, filhos por eleição, filhos por adoção e filho por geração. Vou repetir novamente. Deus tem 4 tipos de filho, tá? Filhos por criação, filhos por eleição, filhos por adoção e filhos por geração. Então, quem são esses filhos? Os filhos por criação, ele criou, são os anjos. São chamados de filhos de Deus porque Deus os criou. Nesse sentido, tá? Os anjos, filhos por criação. Filhos por eleição são os judeus, a nação de Israel. Foram chamados de eleitos, filhos eleitos. Filhos por adoção, Efésios capítulo 1, por exemplo, está escrito isso. Quem são os filhos por adoção? Todos aqueles que não são judeus, são gentios, né? A igreja, ela nós recebemos a partir do novo nascimento, a partir de nós recebemos uma nova vida, uma nova natureza, nós somos regenerados, né? Ou seja, gerados em Cristo. Lembra do João capítulo de número 1, versículos de número 11, 12 e 13? Se vocês não lembram, vamos ler lá. Então bora lá. Lê o Efésios, né? Não, João. Evangelho de João, bora lá, amados. Efésios, eu disse que está escrito lá, e a gente vai ler daqui a pouco para confirmar, sobre os filhos por adoção. Mas vamos ler o João agora, Evangelho de João, capítulo de número 1, verso 11, 12 e 13, tá? João, capítulo 1, verso 11, 12 e 13, ó. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Então João está falando que Jesus veio para os judeus não receberam. Verso 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, ou seja, não é pela hereditariedade, né? Não é por conta dos pais, esse novo nascimento, nem da vontade do varão. Olha só, não é por mérito, tá? Não é por merecimento, não é por obra nenhuma. Aliás, nem da vontade da carne, desculpa, nem da vontade da carne, não é por mérito, e nem da vontade do varão, né? Não é por nenhum ritual, mas de Deus, vai dizer o texto. Então aqui foi dado àqueles que aceitam o Evangelho a Cristo o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nem todos são filhos de Deus, como alguns dizem, né? Eu também sou filho de Deus.
Bom, a Bíblia vai dizer que aqueles que não nasceram de novo são filhos das trevas, filhos da desobediência, mas não de Deus. Efésios, capítulo de número 1, amados, vamos ler o texto? Efésios, capítulo de número 1, versículos de número 5. Capítulo de número 1 de Efésios, verso de número 5. Olha o que está escrito: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o consentimento ou aprovação da sua vontade, né? Então nós fomos em Cristo adotados como filhos. Nós não éramos filhos, não pertencíamos à família de Deus, né? Se a gente lê o Efésios capítulo 2, o Paulo vai dizer: nós não éramos da família de Deus, nós éramos forasteiros deste mundo, nós éramos, na verdade, estranhos ao conceito de Deus, nós os gentios, aqueles que não eram judeus. Então, filhos por adoção, filhos por criação, os anjos, filhos por eleição, os judeus, filhos por adoção, a igreja, e filho por geração, ou seja, Deus só teve um filho gerado, todos os outros foram criados, tá? Quem vai falar isso é o Hebreus, por exemplo, o capítulo de número 10 de Hebreus, né? Entre outras passagens, mas o capítulo 10 de Hebreus vai falar sobre Jesus sendo gerado e não criado. Então, quando a gente lê aqui Hebreus, capítulo de número 10, a gente vê aí esse ensino, essa realidade, tá bom? Depois vocês leem aí, não vou ler agora para ganhar tempo, mas o capítulo número 10, se vocês lerem aí o verso de número 7, por exemplo, né? 7, 8, 9, vocês vão ver essa realidade, tá? Jesus é chamado de o unigênito. Já viram essa palavra, né? Esse termo, né? Unigênito. Isso quer dizer único criado, único gerado, tá? Jesus, ele não foi criado. Hebreus capítulo 10 vai falar isso. Ele existia desde todo sempre. Ele foi gerado no ventre de Maria. Amados, vocês viram o grupo lá? Nosso grupo de WhatsApp? Vocês viram que eu postei um texto? Sim? Me ajudem aí, me confirmem aí. Sim? Todos, né? Se não viram, depois vocês leiam lá, tá? Isso, varão. Dá um joinha aí, meu irmão. Dá um like. Dá um likezinho assim. Se vocês não leram, né, que eu postei agora há pouco, antes da aula, leiam, tá? Leiam ali. Por quê que eu postei aquele texto? Aquele texto é justamente o que eu comecei falando na aula, que foi aquele concílio, né, aquela reunião dos líderes da igreja para combater essa heresia chamada de modalismo, que ensinava que Jesus não era Deus e que Deus não era a Trindade. Então ali, né, eles elaboraram a declaração. E dentro dessa declaração está escrito que Jesus é Deus de Deus, é luz de luz, gerado e não criado, tá bom? É isso que a Bíblia ensina. Irmãos, eu falei da voz da verdade, mas os testemunhas de Jeová, tá? Os testemunhas de Jeová, que muitos de nós conhecem, né? Eles falam que Jesus também não era Deus, tá? Eles dizem que Jesus foi criado. Quando eles... na Bíblia deles, no capítulo 1 de João, né? Na nossa Bíblia, então abram aí João capítulo 1, nós lemos o verso 11, 12 e 13, nós vamos ler o capítulo 1, verso 1, do Evangelho de João. Nós vamos falar muito sobre o Evangelho de João, o Evangelho segundo João, né? Então vamos lá, Bíblia aberta, João capítulo 1, versículo de número 1. João capítulo 1, versículo de número 1. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Não é isso que está escrito aí na Bíblia de vocês? No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Tá certo? Na Bíblia dos Testemunhas de Jeová vai estar escrito assim: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era um Deus. Percebe que mudou? Eles mudaram, eles alteraram, adulteraram, tá? Acrescentaram. Então esse a gente chama de artigo indefinido, né? Esse não está no original, tá certo? Na língua original não tem possibilidade nenhuma de ser traduzido para um Deus.
e sim para Deus, como é o que está nas nossas Bíblias. Os testemunhos de Jeová, então, eles ensinam que Jesus não era Deus, mas foi um ser criado por Deus, superior aos humanos, mas inferior a Deus, né? Ele chama de, aliás, na teologia a gente chama de um Deus menor. E isso não é doutrina bíblica, isso não é ensino bíblico, tá? Mas os testemunhos de Jeová ensinam isso. Então, olha só, eles também não acreditam que o Espírito Santo é Deus, que não é uma pessoa, já começa por aí, né? Eles acreditam que o Espírito Santo é uma força ativa, uma energia de Deus, e não é o que a Bíblia ensina. Nós vamos estudar isso também, tá bom? Cada pessoa tendo aí os atributos de uma pessoa e os atributos de Deus, tá bom? Então nós vamos estudar nessa matéria tudo isso. Então hoje é só uma aula geral para a gente tentar entender aí para que rumo que a gente vai tomar aqui, que rumo que a gente vai nessa conversa, nessa aula, nessa matéria, melhor dizendo. E aí, então, Jesus, ele é o Filho gerado, né? Essa é a declaração lá do Concílio de Nicéia, tá? Foi gerado no ventre de Maria, mas ele é o próprio Deus, né? A Bíblia vai falar isso. A declaração, inclusive, de fé evangélica é essa, que Jesus é Deus, né? Depois a gente vai ler lá em João capítulo 17, verso 3, por exemplo, que Jesus disse: esta é a vida eterna, que creiam em Ti só, como Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste, né? Então Ele é Deus. Capítulo 10 de João, verso 30, Jesus disse: eu e o Pai somos um, mas um em essência, em natureza. Tá bom, amados? Como eu disse, aquele símbolo das pessoas de mão dadas, né? Que é a ciranda, representa a Trindade antes que tudo existisse. Então foi aqui que eu comecei a falar e acabei não voltando, né? Antes que tudo existisse, na eternidade, de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Então houve um tempo na eternidade que não existiam os anjos, que não existia a terra e os seres humanos, né? Isso nós chamamos de criação. Então Deus cria os anjos, o Jó capítulo 38, verso 7, que nós lemos. Aí depois Deus cria os homens, há a rebelião lá no céu, né, na eternidade. Alguns anjos se rebelam, que são Satanás e os demônios, e Deus cria o homem. Então lá que a gente conhece a história, no Gênesis, Adão, né, o primeiro casal, aquela coisa toda. Então, amados, aqui passou a existir os anjos, os seres celestiais e os homens, os seres terrenos. Só que Deus sempre existiu antes de tudo isso. E quando, né, na eternidade havia então somente a Trindade, qual era o estado? Preste atenção aqui, que é um conceito bem teórico, como eu disse, bem teológico. Qual era o estado da Trindade? Como eles estavam, como eles viviam? É até difícil a gente pegar alguns termos para se referir a Deus, né? Porque Deus é um ser que não cabe na nossa existência, não cabe no nosso raciocínio, não tem nada que contenha Deus. Deus está para além de tudo e de todos, né? Deus não é sujeito ao tempo e ao espaço. O tempo foi Deus que criou. Esse negócio de horas, de inverno, primavera, verão, outono, né? Esse negócio de ano, né? 2021, 2022, 2023, esse negócio de 10 da manhã, 11 da manhã, meio-dia, isso tudo foi Deus que criou. Isso não existia. E Deus não está sujeito a isso. Todos nós estamos sujeitos ao tempo e ao espaço, mas Deus não. Deus está para além do tempo. Deus, ele habita na eternidade, quer dizer que Deus está no mesmo momento, no passado, no presente e no futuro. Olha só que coisa bem complicada, né? Onde Deus está agora, nesse exato momento? Onde Ele sempre esteve em todo o tempo. Quer dizer, na eternidade, que é a ausência de tempo. Eternidade não é um tempo sem fim, tá certo? Eternidade é ausência de tempo. Então, na eternidade, não é que é um tempo que não acaba. A eternidade não existe o tempo, é ausência de tempo. E Deus habita na eternidade, é um eterno presente, né? Só que é presente, passado e futuro. Onde Deus está agora, neste mesmo momento? Hoje é dia 16 de janeiro de 2021, às 10h41 da manhã, né? Onde Deus está agora? Está no mesmo lugar quando criou os anjos, quando criou os homens
e Ele está no mesmo lugar quando Ele julgará a eternidade. Dá para pensar num negócio desse, amados? Como é complexo? Deus está agora, tá certo? Lá onde Ele criou todas as coisas e onde todas as coisas vão ser consumadas. Deus está vendo tudo isso ao mesmo tempo. Então Deus está vendo tudo, passado, presente e futuro, nesse exato momento que estamos aqui falando. Ele não só está vendo, como Ele conhece todas as coisas. Ele está, né? Ou, aliás, não é que Ele está, mas todas as coisas estão em Deus. Tudo está dentro de Deus. Não tem nada fora de Deus. Não existe nada fora de Deus. Tudo está dentro dele. Ele é que cobre, né? Como um guarda-chuva, Deus, Ele cobre o passado, o presente e o futuro. Tudo existe nele, dentro dele. Não há possibilidade de nada fora de Deus existir. Olha que ser que nós estamos falando, amados. Percebe como vai para além, muitas vezes, daquilo que a gente pode entender, né? E Deus, de fato, se fosse explicado nas categorias humanas, deixaria de ser Deus, né? Ele é Deus, então Ele está para além das nossas capacidades de explicação, de entendimento, tá bom? Então, o que acontece? Na eternidade havia um estado de perfeição, de harmonia, né? O termo técnico que é usado é pericorese. Olha a palavra, pericorese. A palavra pericorese, ela é traduzida, né, entre outras coisas, como coabitação, ou seja, habitando junto, né? Peri vem de perímetro, né? Periferia, perímetro, e corese vem de correm, que é abrir espaço. A ideia é uma ciranda mesmo, né? São pessoas dançando junto. Isso fala de um estado de festa, de perfeição. Então Deus, Ele na eternidade se encontrava em um estado de perfeição, de harmonia, porque era a Trindade, era a família Trindade, né? Deus é uma família e Ele cria outra família que é a humanidade. Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Olha o símbolo aqui da família, né? Então, Pai, Filho e Espírito Santo, que é aquele que gera, representa aí a mãe, né? Isso é um ensino sem exagero, né? Então, Deus é uma família e cria outra família. Por isso que família é uma expressão da natureza de Deus, tá certo? A família, essa unidade a gente chama de unidade composta. Olha que coisa interessante. Então, quem é Deus? É uma unidade composta. Mas voltando na pericorese, na coabitação, eles partilhavam então a vida, né, do outro sem perder a identidade. Amados, preste atenção aqui para a gente tentar entender. A ciranda, né? Na ciranda, qual que é a ideia? É que eles vão girando, né? Aquela brincadeira de roda, aquela dança de roda, eles vão girando. Então, nessa dança, isso aqui é um termo, é uma forma poética de tentar descrever o estado de Deus na eternidade, tá? Porque quem olhava para Deus via um Deus só, né? Então, alguns perguntam assim: no céu, quando a gente chegar, quem que a gente vai ver? O Pai, o Filho ou o Espírito Santo? Vocês já fizeram essa pergunta? Já fizeram para vocês essa pergunta? Não? Sim ou não, amados? Me ajudem aí, participe da aula. Hein, queridos? Queridas, meus amados e minhas amadas, vocês não estão olhando para mim. Agora tá. Aí, ó. E agora? Tem câmera para todo lado aí, né? Meu Deus, está parecendo mais um cinema de Hollywood. Amados, alguns já me perguntaram, né? Fala, André, no céu, quando a gente chegar, quem a gente vai ver? O Pai, o Filho ou o Espírito Santo? Ué, a gente vai ver Deus. Quem é Deus? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então nós vamos ver os três. Só que quem olha, né, para Deus, vê um Deus só, que é essa ideia de ciranda. Só que na ciranda, tá aqui, ó, um. Quando ele roda, aparece outro. Quando ele gira, aparece outro, né? Então, são três pessoas, mas quem olha vê um só Deus, tá certo? Né? Um só ser divino manifestado em três pessoas iguais, da mesma natureza, da mesma essência.
Olha que coisa complicada, amados, tá bom? Vamos ler o texto de Gênesis, capítulo 1? Bora lá? Bíblia aberta, queridos. Bíblia aberta. Gênesis, capítulo 1, verso 1, desde o comecinho lá. Gênesis, capítulo 1, versículo de número 1. Então, Gênesis, capítulo 1, verso 1. Está escrito assim, ó. Vamos lá. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Lembra que eu falei para vocês que a palavra Deus no hebraico é Elohim? É o que aparece aqui, tá? Tá lá. No princípio criou Elohim. Criou Deus os céus e a terra. Olha que coisa interessante, verso 2 e 3. Aqui aparece a Trindade, ó. Verso 2: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Olha aqui a Trindade aparecendo no começo da criação, né? No princípio era Deus, a Trindade, a gente vê o Pai aqui. O verso 2: o Espírito de Deus se movia sobre as águas, então ele está criando aqui também. E disse Deus, a palavra de Deus, nós lemos em João que a palavra de Deus é o próprio Jesus, né? Aliás, é Jesus e é o próprio Deus. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. A Trindade criando. Quem estava criando? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então o Pai é criador, o Filho é criador e o Espírito Santo é criador, tá certo? O Pai é eterno, o Filho é eterno e o Espírito Santo é eterno, né? Chamado aqui de Espírito de Deus. Capítulo ainda 1 aqui no verso 26 e 27. Bora lá, amados. Eu gostaria que vocês folheassem a Bíblia, consultassem a Bíblia. Senão vocês vão ter dificuldade depois de associar a declaração, aquilo que vocês estão ouvindo, ao texto bíblico, tá? Então toda vez que eu falar da Bíblia, vamos lá, ler juntos aí, para vocês estarem fixando o versículo bíblico. Verso 26 e 27, ó. Disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então quem que Deus criou? Olha só, macho e fêmea segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. Não é isso que está escrito? Não é isso, queridos? Sim ou não? É, não é? Agora eu pergunto, como é a imagem e semelhança que Deus criou? O que significa isso? O que é a imagem conforme a semelhança de Deus? Ué, o verso 27 no final vai dizer: macho e fêmea os criou. Isso é a imagem e semelhança de Deus. Preste atenção que para a gente entender a Trindade, deixa eu só